Um bom dia para todo mundo. Hoje é terça-feira, agora é 7h06 da manhã. Hoje é 26 de agosto de 2025. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá eu e a Branquinha aqui, né? Como sempre. Vou mostrar para vocês a Branca. A Branca aqui, ó. Minha telespectadora é a Branquinha, tá vendo? Pra vocês verem. Ó. Então Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo a mensagem, o véu interior. O véu interior. Né? E a Branca está aqui comigo. E agora, como sempre, sem mais delongas, hoje eu só tô no TikTok, tá? Esperar minha internet voltar, a outra do Wi-Fi, eu tô sem Wi-Fi aqui em casa, então por causa disso que eu tô postando menos vídeo para vocês aí no Story e no TikTok. Qualquer rede sociais eu não tô postando, porque eu tiro já das minhas lives lá no YouTube. E eu também não tô jogando meus vídeos lá no YouTube. Aí nós vamos tentar resolver isso o mais rápido possível aqui agora, da internet aqui em casa, que tem Wi-Fi, para mim voltar a fazer as lives normal para vocês aí, né? Então, só dando uma satisfação para vocês. E eu tô fazendo live. É a minha Branquinha comigo aqui, ó. A minha telespectadora. Eu tô fazendo live com vocês aqui de manhã e à noite eu tô fazendo no Instagram lá, com o pessoal no Instagram, de manhã com vocês, por quê? Para poupar minha internet do telefone, porque eu trabalho com o aplicativo, então eu preciso da internet. Senão eu fico sem internet. Mas nós vamos tentar resolver isso o mais rápido possível. A questão da internet do Wi-Fi aqui em casa. Resolvendo a questão da internet do Wi-Fi, eu vou voltar a fazer as lives normal, igual eu fazia, de noite e de manhã. Eu continuo fazendo. Porém, agora eu tô fazendo o seguinte: de manhã eu faço o TikTok. E à noite eu faço o Instagram. Quando estava normal, eu fazia os dois juntos. Fazia live no Instagram e no TikTok ao mesmo tempo. Mas devido à internet daqui de casa do Wi-Fi não ter pago a internet, a minha esposa que paga, não é eu não. Então, nós vamos tentar resolver isso o mais rápido possível. Para mim voltar a mandar vídeo para vocês aí no Story aí, no TikTok e todas as outras redes sociais. Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à mensagem que eu estou lendo. Vou mostrar para vocês novamente e vou cantar somente crer. Hoje eu não vou poder mostrar para vocês o hino, deixar o hino. O véu interior. Essa aqui que eu estou lendo. Eu não vou poder deixar o hino para vocês, porque igual eu falei com vocês, no computador tá sem internet. É isso que eu tô falando com vocês. Vamos ver se hoje ou amanhã nós vamos conseguir resolver isso, tá? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Jesus Cristo, quero agradecer ao Senhor mais uma vez, por mais um dia, por esse dia ensolarado.
Um dia bonito, raiado do sol, começando, Senhor. Aqueça minha alma, meu espírito, me fortaleça, Senhor. Que eu esteja forte na Tua presença. Te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de poder levar a Tua palavra, conectar com as pessoas pela internet, Senhor. Vou ler a mensagem falando de Ti, Senhor. Dá-nos compreensão da Tua palavra, entendimento, que a gente possa compreender mais de Ti, Senhor, que as pessoas possam se aproximar mais da Tua palavra. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá devagarzinho. Então vamos lá. Então eu estou na página 22 e eu vou dar continuidade. De mim deixava-me ver com meus próprios olhos. Jesus replicou: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Quando ele estava pendurado na cruz, disse: se tu és filho de Deus, ó que o mesmo Espírito falando através de ministros cultos, intelectuais, que o estavam negando. Muitas vezes, as pessoas que não creem em Deus, elas querem uma prova das coisas de Deus. Mas muitas vezes Deus não mostra. Deus já mostrou a tua palavra, Ele não vai ficar fazendo espetáculo para os outros, não. As pessoas têm que ter fé e crer em Deus. Você não é obrigado a ficar mostrando, não. Então, falando através de ministros, cultos, intelectuais, o que estavam negando a igreja. Havia pendurado na cruz. A igreja o perseguiu, a igreja o matou. Os religiosos matou Jesus Cristo. As denominações. E eram as pessoas que eram para guardar as coisas de Deus. Os ministros, eles mataram, eles o penduraram na cruz. Os religiosos da época mataram Jesus. E não é hoje os religiosos hoje que matam Jesus? Você vai me falar como Jesus? O Jesus é a palavra de Deus, o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai entrar nas denominações, nas igrejas de hoje, que não tem a palavra de Deus? A mesma coisa que aconteceu lá com Jesus, que foi os religiosos, que foi as igrejas, está acontecendo hoje. Só não vê quem não tem revelação. Mas quem tem revelação de Deus vai entender. A palavra de Deus não está mais nas igrejas. Porque se a palavra de Deus estivesse nas igrejas, não teria, o mundo não estava desse jeito. Você pode fazer a conta aí para você ver. Tem mais igreja do que bar. Qualquer esquina tem uma igreja. E agora eu lhe pergunto, você que está aí do outro lado, se a igreja salvasse, o mundo estava muito melhor. Mas afinal não salva. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus que salva. Não aquela placa lá escrita assim, ó, eu sou pentecostal, eu sou batista. Não, quem salva é o Senhor Jesus. Então muitas igrejas estão tirando a palavra de Deus e estão colocando as suas religiosidades na igreja. E aí as pessoas, a vez de sair melhor que estava, continua com os seus vícios, fazendo as suas coisinhas erradas, e não tem nenhum pastor, não tem pessoas que traz a palavra, correção. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Pai. E o Pai corrige os seus filhos. E se a nossa igreja fosse verdadeira, ela estava nos corrigindo, a nos aproximar mais da palavra de Deus. E não é isso que está acontecendo, não. Vocês podem reparar aí. É isso que está matando a igreja de hoje. São os religiosos,
do país através de suas seitas. Não o que vocês acham de seitas. Muitas vezes temos um monte de seitas em sangue, em coração e tudo mais, claro, isso mesmo. Mas alguns grandes mestres intelectuais de psicologia nas igrejas e coisas assim dizem por aí. Bem, você pode simplesmente crer. É só isso e colocar seu nome no livro da vida. Amigo, qual é o problema com você? Se você é um filho de Deus, seus espíritos dirá: a palavra de Deus está certa e você viverá esse tipo de vida para confirmar lá a palavra de Deus. E Jesus disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Crerem em quê? Na palavra de Deus. Exatamente isto. Em meu nome expulsarão demônios. E assim por diante. E curarão os enfermos. E farão coisas. Hoje vocês, dizem eles, os dias de milagres já passaram. Passou não, meu querido. Do mesmo jeito que a palavra era lá no início, ela é a mesma hoje. Mas você tem que ter a fé igual de lá. Só que como hoje as igrejas não estão mais espiritualmente tirando a palavra de Deus, elas não estão conseguindo nem curar uma dor de cabeça do irmão. E aí elas falam que o milagre já era para aquele tempo. Mas é do mesmo jeito que é hoje. Mas as igrejas tiraram a palavra de Deus. Aí. Veja onde você está vivendo. Aí está. Não se deixe levar pelo intelecto. Tenha uma experiência com Deus. Quando sua experiência estiver de acordo com a Bíblia, diga: toda palavra é verdade. E tu és Jeová. E o meu espírito testificando com o seu espírito. Somos filhos e filhas de Deus. Passamos da morte para a vida. É verdade. Quando você aceita Jesus, você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é títulos de Deus. É atributo que Deus tem. O Senhor Jesus Cristo, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. Mas o nome do Senhor Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo. Para você ser batizado, redimir seus pecados, você precisa ter o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que passar pelas águas, receber o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome dele, que morreu por nós na cruz para nos salvar. Mas se você tiver o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não tem o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem o nome dos títulos. Ele tem esses títulos. Mas o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Antônio Márcio Alves Leite. Se eu tiver um filho, eu vou registrar ele no meu nome. Meu nome é Antônio Márcio Alves Leite. Eu não vou colocar lá o nome lá Pai, Filho e Espírito Santo, não. Eu vou colocar Antônio Márcio Alves Leite. E você que está aí do outro lado e ainda não parou para pensar, você precisa ter o nome do seu pai. O seu pai é Senhor Jesus Cristo. Não é Pai, Filho e Espírito Santo, não. Tá bom? Então vamos continuar. Observe agora que essas pessoas simplesmente foram-lhes dadas a comer do maná.
Esse maná era alimento que os sustentavam. Enquanto no Egito, pecador Israel, justificado pelo sangue, no Mar Vermelho, e Israel estabelecido na Palestina. Deixa eu colocar aqui, vai ficar melhor. Vai, porque minha água vai ficar ali à vontade. A minha aguinha vai ficar à vontade. Deixa eu ver aqui. Eu arredo pra cá. Eu arredo pra cá. Pronto. Na Palestina. Deixa eu ver o que eu vou achar aqui. Então, tô aqui, então. Na Palestina. Pera aí, gente, só um pouquinho. Tá. Quando sua experiência estiver de acordo com a Bíblia, toda a palavra verdadeira, eles, Jeová, então. Observe agora que as pessoas simplesmente foram dadas a comer do maná. Esse maná era o alimento que os sustentava enquanto no Egito, pecador Israel justificado pelo sangue, no Mar Vermelho, e Israel estabelecido na Palestina. Há 3 estágios da jornada representados aqui hoje. Da mesma forma, estamos entrando no último estágio da jornada. Deus prometeu suprir todo o que eles precisavam, fisicamente, a carne para passar por ali. E o maná que começou a cair do céu, que era um tipo do Espírito Santo. Quando o maná caía, as pessoas saíam e comiam o maná. Comiam-no e faziam bolinhos com ele. E o comiam. E era mel. Tinha um gosto bom, como mel. Pequenos bolos no chão como neve. E eles o moíam e faziam pão com ele. E isso o sustentou durante toda a jornada no deserto. Um tipo bonito do Espírito Santo, que caía no dia do Pentecoste, que é o nosso pão. O maná caiu no último dia da jornada deles, da mesma forma que caiu no primeiro dia na jornada. E caiu durante toda a jornada. E então, eu gostaria que o homem me mostrasse onde Deus alguma vez retirou o Espírito Santo da igreja. Nunca tirou o Espírito Santo da igreja. Posso lhe mostrar onde o deu e onde prometeu que estaria conosco até o fim do mundo. Só que as religiosidades, as religiões, estão tirando o Espírito Santo da igreja. Ele não vai ficar lá com dogmas, com religião, com coisas que tiram a palavra de Deus. Ele vai sair fora. Mostre-me onde ele o retirou. Não deve ser retirado, a não ser até que Jesus venha. É verdade. O maná cai. O Espírito Santo, como no Pentecostes, cai da mesma forma hoje. Sabemos que temos muitos impostores, muitos fanáticos, mas isso não significa nada. Apenas mostra que existe um verdadeiro Espírito Santo. Temos muitos impostores na igreja, que agem como cristãos e tentam se passar por cristão. Mas
Isso não significa nada. Significa que há um Espírito Santo caindo. Observe, o maná caiu primeiro. Deus disse a Moisés que fosse buscar alguns hómeres de ouros e os levasse, cheios ao Santo dos Santos, lá atrás, onde poderiam ser mantidos por todas as gerações futuras, para ele não sair de lá. Eles podiam tocar e saborear este maná, o maná original que caiu, um belo tipo do Espírito Santo, quando ele caiu no dia do Pentecoste. E as pessoas estavam todas regozijando e muito felizes. Pedro disse no dia do Pentecostes, Ato 2, porque a promessa vos disse a respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e tantos quantos os que o Senhor nosso Deus chamar. O Espírito Santo que caiu foi para todas as gerações. A mesma para os gentios, aqueles que sempre foram considerados distantes. A todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então quer dizer que se você não arrepender dos seus pecados, não ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você não vai receber o Espírito Santo. E se você tiver com o batismo errado, também não vai receber o Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós e vossos filhos e os gentios que estão longe, e a tantos quantos o Senhor nosso Deus os chamar. E quanto Deus ainda estiver chamando, Deus ainda estará dando o Espírito Santo. Eles guardavam os homens cheios dele, para que cada homem que entrasse no lugar santíssimo, cada sacerdote pudesse provar um bocado do maná original, que caía no princípio, que é o Espírito Santo. E assim é hoje. E assim é hoje. O mundo de separação foi derrubado. E cada homem que é chamado pode entrar e ter o coração cheio do mesmo Espírito Santo, que caiu no dia do Pentecostes. Assim será até o fim do mundo. Observe, a primeira coisa que acontece foi que havia uma arca nesse lugar santo. Observe as paredes agora, para você, criancinhas, para que possam entender. Havia um pátio externo, havia um lugar santo e depois os santos dos santos. 3 passos. É sempre assim. Deus é perfeito em 3, completo em 7, adorado em 12, tentado em 40 e o jubileu em 50. Tudo, observe esses números e você nunca se confundirá. Perceba, Deus é perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Todas essas coisas são perfeitas, como ele o fez, observe, e no tabernáculo você. Deus morreu naqueles 3 cômodos. Você mora em 3 cômodos.
Você diz, irmão, Brana, eu tenho 10 cômodos em minha casa, mas você ainda vive em apenas 3. Correto? É a cozinha, a sala de jantar, ou a cozinha, a sala de estar e o quarto. Você pode ter 3, 4, você pode ter uma cozinha chamada de sala de estar, mas continua sendo apenas 3 cômodos em sua casa. Você está vivendo em uma casa, alma, corpo e espírito. Alma, corpo e espírito. Que Deus viveu em Jesus Cristo, alma, corpo e espírito. Não sou eu quem faz as obras, é meu Pai que habita em mim. Vem nesse tabernáculo a conclusão. E foi também através da era de Lutero, com justificação através da era de Wesley, com santificação e nesses últimos dias com o batismo do Espírito Santo, aperfeiçoando sua igreja em 3 estágios na jornada. Tudo gira em torno de 3. Observe, então Deus tomou sua igreja nesse grande tabernáculo. Agora, o maná caía do lado de fora, no pátio. E lembre-se, o povo comia esse maná. Mas Deus lhe disse para pegar esse maná e colocar em um punhado dele no lugar santo. Ali estava a arca. A arca é o tipo do coração humano. A arca, o lugar escondido. Deus profetizou através dos profetas e disse: escrevei minhas leis em seus corações, onde as pus nas tábuas de seu coração, mostrando que essa seria a morada de Deus no coração humano, não na cabeça humana, no coração, não na cabeça, no coração. E eles guardarão os meus estatutos, e assim por diante, diz o Senhor. Em outro lugar, em Ezequiel, Deus disse: naquele dia tirarei de vós o coração de carne, e o coração de pedra, e lhes darei um novo espírito. Então ele vai tirar o seu coração que é fraco, tirar o seu coração de pedra, que não tem pudor por nem seu irmão aí do lado, e vai colocar o Espírito de Deus no seu coração e vai habitar em você. Esse é o Espírito Santo. Porei do meu Espírito em vós. Agora, minhas pessoas, até mesmo vós pentecostais, muitas vezes se confunde com isso. Vocês recebem um novo Espírito. Esse não é o Espírito de Deus. Se esse fosse, esse não é Deus. Você fica um pouco feliz, porque recebeu um novo Espírito. E salta, e corre pelo piso, talvez grita um pouquinho, fala em línguas, corre um pouquinho e acha que recebeu o Espírito Santo. Não é isso. Isso é um novo Espírito que o Espírito lhe disse: porém o meu Espírito. Isso é o que acontece com as cólicas por falta de comida que você teve hoje. Você é certo. Essa é a razão pela qual você consegue chegar. Não consegue chegar a lugar nenhum com Deus. Eu quero falar com vocês uma coisa aqui. Vocês já repararam? Se você ficar sem comer comida, pode te dar cólica, dor de cabeça, fraqueza, e você não ter força suficiente.
O Espírito Santo é a mesma coisa. Se você não buscar Deus, não orar, não ler a palavra de Deus, não escutar a palavra de Deus, você não está alimentando de Deus. Você vai ficar fraco na fé. Você vai ficar com anemia. Quem já ouviu falar, a pessoa está anêmica, tem que comer fígado. Você tem que comer a palavra de Deus. Comer como? Lendo, orando, buscando a Deus. E as pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas estão anêmicas. Observe, você recebeu um novo espírito. Deus tem que lhe dar um novo espírito. Ou você não poderia nem mesmo se relacionar com ele. Você não consegue estar bem consigo mesmo. Com aquele velho espírito demoníaco que vivia em você. Então ele tem que colocar um novo espírito em você, para que você possa relacionar com o seu espírito. Amém? Porém, neles um espírito novo. E porém neles o meu espírito. Disse ele, depois de lhe haver dado um novo espírito, esse é você. Não confunda com o Espírito de Deus. Ele te deu um espírito para você ser bondoso, para você ir à igreja, para escutar as coisas de Deus, mas ainda não é o Espírito de Deus. Não é, é o seu novo espírito. Você agora está mais social, você agora está aceitando as coisas que você não aceitou, mas ainda não é o Espírito de Deus. Para que você possa se relacionar com o Espírito Santo, se ele algum dia o der a você, amém? Porque você, em sua condição, nunca vai estar bem. Não consegue se relacionar com sua esposa, se relacionar com seu marido, não consegue se relacionar com o seu vizinho. Como você vai se relacionar com Deus? Como você vai relacionar com Deus? Então, ele tem que lhe dar um novo espírito para que você possa relacionar com ele. Então, ele coloca um novo espírito em você. Depois coloca o espírito dele em você. Dali, um pouco o espírito, uma nova perspectiva, uma nova fé. Então coloca o Espírito Santo em você. Observe, lá no princípio, quando aquele mesmo maná caía aqui no chão, todos os dias, as pessoas o comiam. Mas observam que aquelas pessoas que comiam aquele maná ficavam com fome antes das 9 horas. Eu já vi muitas reuniões de acampamentos e as pessoas iam e gritavam vitória para um tempo, enquanto a reunião de acompanhamento estava acontecendo. E então, antes que o dia findasse com o anoitecer, aproximavam elas, se preocupavam e diziam, bem, sabe, eu desejaria poder manter a vitória, aleluia, meu Deus, que coisa, eu que quisera ter a vitória, eu lhe digo, isto é assim aquilo é assim, assim. Que coisa, é porque você não está no lugar certo para comer o maná, correto? Observe, você encontra algumas comidas, pessoas, elas dizem, bem, esse ano elas estão muito bem. Eu quero falar um pouco agora de comida. Ele está falando aqui, gente,
que o problema das pessoas, elas vão à igreja. As pessoas até que são boas, elas vão à igreja. Só que o problema das pessoas, que elas não estão no lugar certo. Qual que é o lugar certo? É onde tem a palavra de Deus correta. Essa palavra de Deus correta, ela vai bater aqui no seu coração e ela vai alimentar você e sua alma. Você vai sair de lá alimentado e você não vai ter fome, pelo menos para aquele dia. Mas muitas vezes caía o maná, quando chegava 9 horas da noite as pessoas estavam com fome. E muitas vezes, hoje em dia, nas igrejas, você vai na igreja, você fala, eu vou ter um dia lá maravilhoso. Você fica lá, na hora que você volta com fome. Por que você volta com fome? Porque lá não tem a palavra de Deus, que te sustenta, que dá aquele pão do dia para pelo menos sustentar aquele seu dia. É a mesma coisa hoje em dia. As pessoas não estão tendo alimento espiritual para elas estar alimentada. Você já viu quando a pessoa não alimenta o alimento correto? Deixa de almoçar para você ver e come só esses hambúrguer, essas coisas aí. Quando chegar de noite, parece que você não alimentou, vai te dar fome. Você precisa alimentar da palavra de Deus. Como o seu corpo precisa de você comer um arroz, um feijão, uma verdura, que é o suficiente para te manter, para você aguentar o dia, você também precisa nas coisas de Deus. Alimentar uma palavra de Deus correta. Não ir para a igreja e receber qualquer alimentozinho, não. Um hambúrguer não se satisfaz, não. Tem que ser um arroz com feijão. Uma verdura, uma coisazinha assim para te sustentar. E isso aqui é a mesma coisa da palavra de Deus. Você vai para esses lugares aí e não alimenta da palavra de Deus, você vai ficar com fome, meu querido. Você vai estar com anemia. Eu, doutor Chuchu, dentre vocês, povo da Santíssima, escreveu um livro e mencionou meu nome ali. Um homem sensato como ele, mencionou o nome de um homem. Ele disse no parágrafo seguinte, eu nem conheci o homem, não o conheço. Ele disse, eu sei que ele não é nada. Eles digo ao povo, ele narrou, conheci um homem, certa vez, que esteve em uma reunião e contou, o irmão Brana não me conhecia, e ele o chamou lá de cima, na galeria, e em algum lugar eu disse, Senhor, você tem problema de próstata? Sentado aí, e ele disse que quem ele era e de onde ele vinha. Ele afirmou, tudo aquilo era verdade. E relatou, ele me disse, você está curado. O doutor Chuchu lhe indagou, você foi curado? Ele respondeu, sim, Senhor. Por um ano, aquilo não me incomodou de forma alguma. E contou, sabe de uma coisa? Disse, coisas voltou sobre mim. O senhor Chuchu disse, isso prova que ele é falso. Concluiu, se Deus cura, eles permanecem curados. Eu gostaria de ver quantos daqueles nazarenos que se santificaram num ano e no ano seguinte tornaram para a santificação. Eu pensei que ele mantivesse. Pensei que você não pudesse se desviar. Ó irmão, alguns homens de mente tão estreita que se você colocasse um lápis em seus olhos, eles ficavam cegos. Exatamente. Tão piopes. Claro, a salvação cura enquanto durar sua fé. A única divina cura enquanto durar sua fé.
Você deve ter uma experiência 40 anos atrás. Esquece que já teve a experiência. E sair daqui esta noite e dizer, eu nem mesmo creio nisso e não sou mais servo de Deus. Observe quanto tempo dura sua experiência. Certamente, com o espírito imundo sai do homem. Eles andam em lugares áridos, voltam com 7 outros espíritos, piores do que eles. Ele entra à força e, menos com o dono da casa, esteja lá para impedi-los de entrar. Você não deve se guiar por seus sentimentos. Eu nunca fui salvo por meus sentimentos. Não fui salvo porque me senti bem. Fui salvo porque cumpri a promessa de Deus. É isso aí que eu estou querendo falar com vocês. Observe. O homem recebeu a cura durante 1 ano. Ele creu. Ele está... Para você receber sua cura, em primeiro lugar, você tem que ter fé. A pessoa pode orar daqui, mas a sua cura vai receber pela sua fé. Se você tiver fé naquele momento, crer nas palavras de Deus, você consegue ser curado. Mas você pode ser curado e pode voltar seu problema de novo. Basta você descrer e afastar de Deus. Agora, se você manter a sua fé sempre firme na sua cura e no descrer e estar na presença de Deus, a sua cura continua. Mas se você descrer, ela pode voltar. Tem pessoas que vão à igreja, recebe o Senhor Jesus Cristo, está ali, depois abandona, vai para lugares diferentes, lugares do mundo, continua afastado de Deus. As coisas que ele tinha recebido até cura, volta talvez até 7 vezes mais o pecado dele. Então não é coisa de Deus, não. É o próprio ser humano que muitas vezes afasta as coisas de Deus. E Deus não pode ir atrás do cara que está descrendo da palavra de Deus. Eu vou ler só mais essa aqui e vou encerrar. Porque eu não tenho hino hoje, tá? A promessa de Deus, e isso é certo, o diabo pode te derrotar por sentimentos, mas ele não pode falar baseado no assim diz o Senhor e te condenar. Eu disse que Jesus disse, estou salvo esta noite porque cumpri os requisitos de Deus. Estou curado esta noite. Quantos irmãos me desenganaram, esperando que eu vivesse só mais alguns dias de vida, há cerca de 6 ou 7 anos. Hoje estou saudável e forte, porque eu creio. Deus disse isso, e eu o tomei em sua palavra. Isso é tudo. É a sua fé em Deus. É a única coisa que superará, a única coisa que curará uma pessoa doente. É a sua fé pessoal em Deus. Não é que algum homem possa fazer por você. É o que o homem Cristo Jesus já fez por você. E você aceita isso e se recusa a ver sintomas ou qualquer outra coisa. E nada pela fé. O justo viverá por ela. Digamos que eu me sinta religioso. Eu realmente me sinto. Sinto que poderia gritar agora. Quando um batista começa a gritar, é realmente algo incrível, não é? Oh, que coisa! É maravilhoso observar o Senhor e saber que é assim diz o Senhor. Ele tira todos os espântalos e medos e coloca o Espírito Santo ali. E vive com o coração. Ele tira todas as conjecturas, todos os enganos e todos os formalismos de seu coração. E coloca uma verdadeira certeza
em uma fé que é a verdade eterna. Amém? Isso é verdade. Rapidamente, agora, vocês são uma ótima audiência. Eu poderia pregar para vocês a noite toda, mas vocês não vão querer me ouvir todo esse tempo. Mas ouça, quero lhes mostrar, falar algo para vocês. Agora, aquelas pessoas que continuam, o maná aqui fora, no pátio, era o mesmo tipo de maná, que estava do lado de dentro do céu. O mesmo tipo de maná. O homem e a mulher que vivem aqui fora estão comendo. É aí que vocês se confundem. Talvez amanhã, se eu preguei para vocês a diferença entre o batismo do Espírito Santo e o chamado de um filho, vem? Observe isso. Como Deus se estabelece na igreja e o que ele fez. Você está comendo o mesmo maná. Aqui havia uma parede de justificação. Ninguém pode vir a Cristo a menos que o Espírito Santo o chame. O Espírito Santo é Deus. E você sabe disso. Ninguém pode. É o mesmo Espírito Santo. E essas pessoas aqui fora, no estádio justificado, num indivíduo tentando servir a Deus. Aqui fora, no pátio, estava comendo o mesmo tipo de maná que aqueles que estavam dentro do lugar santíssimo. Mas o problema era que ele se deteriorava, ficavam contaminados, todos. Então eu vou encerrar por aqui, na página 27, e eu vou passar para a página 28. Na próxima oração da manhã, eu dou continuidade. Eu tenho que trabalhar. Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar, ajudar vocês a compreender o que eu quis dizer. Vou recapitular mais um pouquinho para vocês. Eu estou sem internet aqui em casa, sem Wi-Fi. Só tenho no telefone. Então eu não estou fazendo live no TikTok e no Instagram ao mesmo tempo. Então eu estou fazendo live na parte da manhã no TikTok. À noite eu faço a leitura das 7 eras da igreja. Estou continuando a fazer. Porém, à noite eu vou fazer no Instagram. Se por acaso você queira participar, eu estou no Instagram, é Antônio Márcio Alves Leite. Se você quer continuar no TikTok, continue. Mas se você também, por acaso, quer continuar acompanhando o meu trabalho e quer acompanhar as 7 eras da igreja, eu estou já na 11, na 11ª parte, Deus do início. Você pode ir lá em Toninho Motoboy Expresso no YouTube. E lá no YouTube tem todas as minhas lives. Apesar que, como eu estou sem internet, eu ainda tenho algumas lives que está armazenada aqui, eu ainda não publiquei lá. Então, Deus abençoe vocês. Então, amanhã, se Deus quiser, eu estou aqui de novo para fazer oração e ler a mensagem. À noite eu estou no Instagram. E aí, quando normalizar, se Deus quiser, nós vamos conseguir normalizar, eu volto a fazer as lives normais, tanto no TikTok como no Instagram. Estou dando uma satisfação para vocês, porque eu não vou publicar esses dias aí no Story alguns vídeos, porque eu tiro geralmente lá do YouTube, eu estou sem internet. Então, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham um bom dia, fique com Deus.